Fala, queridos, nesse canal eu falo de copy, influência, persuasão e seja muito bem-vindo se você chegou agora. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, mas é um toque de amigo, é alguma coisa que você precisa se você está principalmente querendo começar a empreender na internet ou se você começou faz um tempinho, mas as coisas ainda não estão do jeito que você quer e você se sente às vezes um pouco perdido. Eu vou te dar os meus melhores conselhos nesse vídeo aqui, o que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim assim que eu comecei, ainda mais no mundo atual do jeito que as coisas estão. Uma das coisas que eu faço muito no meu dia a dia hoje é, quando eu vou para a academia de manhã, eu ouço podcast ou eu ouço um audiolivro. Eu tô sempre aprendendo. Ainda não é isso que eu quero te falar. Presta atenção no que aconteceu comigo esses dias, antes de ontem. Fui para a academia, estava ouvindo um podcast, inclusive estava ouvindo o episódio 187 do podcast Os Sócios. Eu vou deixar o link desse episódio na descrição desse vídeo aqui para você saber exatamente que episódio que foi esse, quem estava lá, enfim. Mas é o podcast do Bruno Perini e da Malu Perini. Eu gosto muito dos dois. Eles estavam entrevistando o Caio Carneiro e o Pedro Sobral. Se você não conhece nenhuma dessas figuras, não tem problema nenhum. Basta você saber que são figuras muito bem sucedidas no cenário do marketing digital brasileiro, cenário de finanças, gestão de tráfego, vendas, enfim. E no meio do podcast, um desses caras que eu admiro há muito tempo e sigo há muito tempo, chamado Caio Carneiro, ele falou uma frase que eu gostei. Eu gostei dessa frase. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo parecido com o que ele fala nessa frase, mas não igual. Eu vou reproduzir essa frase aqui para você. O que ele disse foi o seguinte: estavam falando sobre hábitos, sobre planejamento, que é algo fundamental para você empreender no digital. E o que ele dizia é o seguinte: eu não vivo sem agenda. Quando ele falou isso, eu já me identifiquei, porque eu, André Gibran, também, tudo que eu tenho está na agenda. Não que todas as coisas que eu tenho que fazer estejam na minha agenda, mas os meus compromissos estão marcados lá. Agora, eu tenho listas de tarefas que eu tenho que fazer todo dia, eu anoto cada tarefa por tempo e tem a ver com isso. Mas olha só o que o Caio falou. Ele disse o seguinte: eu sou escravo da minha agenda. Quando fala isso, parece uma coisa meio ruim, né? Ser escravo não é uma coisa legal. Mas ele continuou. Ele falou: eu sou escravo da minha agenda e a minha agenda é escrava do meu sonho. E isso foi fenomenal. Então vamos pensar, nessa vida você deseja coisas, você deseja posições, você deseja algumas coisas na sua carreira, você quer ser algo mais do que você quer hoje, quer se desenvolver. Vamos chamar isso de sonho, vamos chamar isso de objetivo, é o que você quer alcançar. O que o Caio falou é muito interessante porque ele processualiza aquilo que antes era só um sonho. Como assim, André? Processualizar, que eu estou falando aqui, significa definir um processo para chegar lá. Você entende que se você quiser ir hoje para o Amazonas, você fala, amanhã eu vou para o Amazonas. Cara, você tem um monte de coisa para fazer para chegar lá. Você vai como? Vai de ônibus? Você vai de avião? Vou de ônibus. Quanto custa a passagem? Onde vende essa passagem? Qual é a companhia que faz? Que tipo de assento eu vou comprar? Quanto tempo demora para chegar lá? Eu vou parar nas paradas? Tem que levar dinheiro ali para comer nas paradas? Não, vou levar lanche. Eu vou ficar num hotel? Tem algum parente que mora lá? Entenda o seguinte: toda vez que você define algo que você quer, existe um processo que deve acompanhar isso. Então, basicamente, se você define algo que você quer e não estabelece esse processo, isso é uma brincadeira, na verdade. Você não está fazendo nada sério e você não vai para frente. Talvez você progrida, mas talvez muito pouquinho. Você tem que definir o processo. Qual é o ônibus que você tem que tomar? Qual é a comida que você tem que levar? Quanto dinheiro tem que levar? Isso se fosse uma viagem. Na jornada empreendedora, o que é que você tem que fazer? Quantas horas por dia você vai dedicar? O que vai fazer em cada uma dessas horas? Até que chegue ao que eu vou fazer neste minuto para chegar mais próximo do meu sonho. Vamos repetir a frase. Eu sou escravo da minha agenda e a minha agenda é escrava dos meus sonhos. Esses dias eu postei isso no meu Instagram e eu disse que para mim essa frase fica mais completa dizendo o seguinte: eu sou escravo da minha agenda, a minha agenda é escrava do meu sonho e o meu sonho é escravo da vontade de Deus para minha vida. Eu estou sempre em oração e quero saber o que Deus quer que eu faça com a minha vida. É isso que eu peço sempre. Então, a minha agenda é escrava do meu sonho, o meu sonho é escravo da vontade de Deus. Maravilha. Se você não gostou desse conceito de escravo, André, eu não sou escravo de ninguém, eu sou livre. Tem uma música do Renato Russo que dizia: disciplina é liberdade. Lembra dela? Disciplina é liberdade. Lembra? Perdoa pela canção aqui. Mas disciplina é liberdade. Por quê? O que é disciplina? Disciplina é controle de comportamento. Quando você
você controla o seu comportamento, a ideia de controle, né? Controle. Pô, se você tem controle, André, então não tenho liberdade. Sabe por quê? Liberdade é fazer o que eu quero fazer. Eu vou redefinir o conceito de liberdade para você. Liberdade é chegar onde você quer chegar. E aí você vai ter que fazer algumas coisas que talvez você não queira. Liberdade não é fazer só o que você quer. Eu já disse essa frase outras vezes. Homens fazem o que precisa ser feito para que eles cheguem onde querem. Meninos fazem o que querem. Meninos fazem o que querem. Homens fazem o que é necessário. E estou estendendo para as mulheres também, óbvio. Se você não é escravo da sua agenda ou das tarefas que você mesmo programou para você fazer, você já é um escravo muito pior. Você é um escravo do seu desejo imediato. Você quer a satisfação imediata. Então, uma pessoa que é escrava de si mesmo no campo da saúde, escrava dos seus próprios desejos imediatos e não dos seus planos, muito melhor ser escravo dos planos. Se você é escravo dos seus desejos no campo da saúde, isso quer dizer que cada chocolate que aparece na sua frente, você come. Você nunca nega a sua vontade. Você nunca nega o seu desejo em prol de um bem maior. Você come. Tem um livro que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo que chama O Motorista e o Milionário. Ele ilustra muito bem isso que eu estou falando. A história mostra as diferenças entre dois homens. Por que que um era motorista, estava dirigindo o carro, e o outro estava sentado no banco de trás, era um milionário. Eles eram amigos, ficaram amigos, enfim, e conversam sobre isso. Cara, por que que eu tô aqui dirigindo e você tem tanto dinheiro, tá aí atrás, né? Por quê? Por que que eu virei motorista na vida e você virou milionário? A base apontada no livro é isso que eu tô falando. Basicamente, o motorista era escravo das suas próprias vontades imediatas. E isso é ilustrado quando o milionário começa a falar. O milionário fala pra ele, olha, você sabe que hoje a dona, sei lá, dona Nonô, tô inventando aqui, eu não lembro o nome que tava no livro, mas você sabe que hoje a dona Nonô vai fazer aquela muqueca que você gosta, não é? O milionário falando pro motorista. E o motorista assentiu, falou, sim, eu sei, mas eu não aguentei esperar, eu acabei comendo um negocinho na rua, mas meio-dia eu vou estar lá pra almoçar. Aí o milionário falou, pois é, exatamente isso. Eu, sabendo que a dona Nonô vai fazer aquela moqueca deliciosa, eu quis deixar toda a minha fome para aquela hora de comer aquela moqueca deliciosa. E você não. Você já comeu alguma coisa, você meio que estragou o momento que está por vir, que ia ser um momento delicioso. Vai ser bom, mas não vai ser tão bom quanto se você não tivesse já cheio de comida na barriga. Tem uma frase que eu vi no podcast também do Thiago Brunet, dizendo o seguinte, a graça da vida está na limitação do prazer. A minha mensagem central hoje é a seguinte, cuidado com os prazeres imediatos. Geralmente, eles te levam para o buraco. Pessoas de sucesso na vida têm a tendência de adiar o prazer. Eu não vou gastar todo o dinheiro que eu tenho hoje. Eu ganho 5 mil por mês? Eu não vou gastar 5 mil. Eu vou viver um padrão de vida de 3 mil reais. Todos os gurus financeiros, todos os caras que falam de finanças no YouTube, Thiago Nigro, o primo rico, o primo pobre, também tem o primo pobre, né? Os gêmeos inversos. Tem um monte de gente que fala de finanças. Todos eles falam pra você, segura, se você for pro seu próximo nível de vida, estava ganhando 3 mil, do nada você recebeu uma promoção, começou a ganhar 5 mil. Viva como se ainda estivesse ganhando 3 mil. Pegue esses 2 mil e guarda. Em primeiro lugar, faça a sua reserva de emergência. Em segundo lugar, começa a investir aquilo que sobrar. Viva assim por alguns anos. E você vai ver que você vai ter um patrimônio acumulado que vai satisfazer, de repente, todas as suas contas básicas vão ser pagas pelos seus investimentos em alguns anos. Isso é uma coisa muito inteligente de se fazer. Mas todo sucesso está sempre ligado a adiar o prazer temporário, o prazer do aqui e agora, em prol de um prazer muito maior no futuro. Então o grande conselho desse vídeo é comece a virar escravo da pessoa certa. Não seja escravo da sua vontade imediata. Seja escravo da sua agenda e por conseguinte vai ser escrava do seu sonho. Então coloca o sonho lá em cima. Coloca a meta lá em cima. E aí pensa, o que eu tenho que fazer para atingir isso? Quais são os caminhos que eu tenho que seguir? Eu tenho que fazer alguma mentoria? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso me especializar? Que ações que eu posso fazer no meu dia? Começando pequeno, com poucas ações de repente, que ações que eu posso começar a fazer que vão me levar para mais perto do meu sonho. No campo das finanças, você vai perceber, por exemplo, eu uso o banco, agora eu tenho usado o banco Nubank. O Nubank tem lá as caixinhas do Nubank, muito interessante. Então, uma das caixinhas que eu tenho lá é uma caixinha para viagem. Tem uma caixinha para viagem lá. Tem um dinheirinho ali na caixinha da viagem. Daí a gente vai fazer alguma coisa no nosso dia a dia, a gente percebe que de repente vai exceder um pouco o que a gente queria gastar e a gente pensa, vale a pena mesmo fazer esta coisa aqui? Ou vale a pena melhorar a viagem que a gente vai fazer logo mais
pegando esse dinheiro e colocando na caixinha da viagem. Ou seja, quando você tem sonhos, você já automaticamente começa a pensar melhor nos gastos do dia a dia, por exemplo. E isso eu tô falando só no campo das finanças. Você ainda tem saúde para pensar, você tem relacionamentos para pensar. Um homem casado, será que, né? Aí eu já vou. Essa pergunta é até besta, né? Será que vale a pena ele sacrificar um casamento para se dedicar a um prazer temporário com alguma outra pessoa? Aí é óbvio que não, né? É óbvio, tem coisas que parece que são mais óbvias do que as outras. É muito óbvio que não. Eu já ouvi histórias, você também já deve ter ouvido histórias de homens que se arrebentam e arrebentam com as próprias famílias por causa de traição, que no final das contas é um prazer de meia hora. Então vamos fechar com a chave desse vídeo. A chave desse vídeo é o que dizia lá na Bíblia: negue-se a si mesmo. Cuidado com a sua vontade. A vontade da tua carne toda hora querendo fazer você ficar confortável, ficar trabalhando menos, ficar de repente até na área da internet buscando promessas milagrosas que fazem você gastar dinheiro, fazem você achar que não precisa trabalhar, que sempre tem um jeito muito mais esperto de ganhar mais trabalhando bem menos. Eu tô há 12 anos nesse mercado e todas as pessoas que eu conheço, que eu converso, pessoas sérias, inclusive o Pedro Sobral, Caio Carneiro, Bruno Perini, Malu, que eu ouvi o podcast lá, Érico Rocha, todas essas pessoas, quando eles vão para podcasts e tal, quando eles são entrevistados, as pessoas perguntam: como você chegou até aqui? E eles dizem: muito trabalho, muito trabalho, né? E cuidado com aquela história de querer achar o trabalho que vai te dar prazer. Ok, né? O que eu faço hoje me dá muito mais prazer do que quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há 12 anos atrás, por exemplo. Hoje eu tenho muito mais prazer. Mas isso não quer dizer que seja prazer o tempo todo. Não confunda um trabalho que te dá prazer com um trabalho que você vai fazer coisa legal o tempo todo. Porque tem hora que simplesmente você vai precisar gravar um vídeo e você não vai querer. Você não tá de férias, você está trabalhando. Então para de buscar aquela coisa que é tão fácil e milagrosamente dá tanto dinheiro que você mal precisa trabalhar, você arruma tudo uma vez, e uma vez arrumado tudo, um funil mirabolante, maravilhoso e tal, uma vez arrumado tudo, você fica de boa. Entenda que não é assim. Entenda. Se qualquer expert disser isso pra você, e alguns dizem, infelizmente, veja a quantidade de conteúdo que esses experts, por exemplo, produzem no Instagram, veja o que eles fazem. Não necessariamente conteúdo é a coisa mais importante. É importante também, mas não necessariamente é mais importante. Às vezes a pessoa nem produz tanto conteúdo, mas ela faz muitas prospecções. Então, assim, dá trabalho, né? Ter sucesso dá trabalho. Isso é uma coisa que você tem que saber. Esteja disposto a fazer esse trabalho. Dito isso, eu gosto muito mais de empreender do que fazer um trabalho em regime de CLT, ter carteira assinada, ter um chefe que eu não gosto. Eu prefiro 1000 vezes. Você também prefere? Show! Seja escravo da sua agenda, que vai ser escravo dos seus sonhos, que vai ser escravo da vontade de Deus para sua vida. Melhor coisa que você faz. E se você não tem agenda ainda, nunca mexeu com esse troço, Google Agenda é a minha recomendação. Entra no Google, né, no Gmail lá, entra nas configurações, você vai ver lá Agenda, ou você digita simplesmente no seu navegador calendar, não é calendário, calendar, né, calendar.google.com. Você vai entrar, se você já tem uma conta do Gmail, você vai entrar automaticamente na sua agenda que talvez você nem soubesse que existia. O que você faz então? Coloca um compromisso. Começa colocando um compromisso por dia ali. Só um. Coloca um compromisso por dia para você se habituar a olhar para sua agenda. Porque tempo é como dinheiro. Não existe, primeiro que não existe gestão do tempo. Existe gestão do comportamento. Você vai gerenciar o seu comportamento dentro das 24 horas. Né? Porque gestão se faz com alguma coisa que pode aumentar ou diminuir. Aí é gestão. Né? Dá para gerir o dinheiro, dá para ganhar mais, dá para ganhar menos. Beleza, tempo não tem como ganhar mais. Então você faz gestão do seu comportamento dentro do tempo. Para você aprender isso, começa de leve colocando compromissos na sua agenda. É como se você fosse fazer uma grande viagem e aí você está fazendo controle de dinheiro, por exemplo. A viagem quanto custa? 10 mil. Tenho 10 mil? Tenho. Então eu posso ir. Entende? Agora vou me comprometer com um projeto. Como é que eu faço? Como é que eu vou me gerenciar para dar conta de fazer esse projeto? Quanto tempo isso vai exigir de mim? Eu digo a você. E de verdade, os projetos que eu vejo... Eu tenho uma coisa comigo que é o poder dos 15 minutos. Eu tenho alguns projetos que eu faço só 15 minutos ao dia. Porque funciona. 15 minutos ao dia pra você ver. Às vezes você acha que você precisa de 2 horas de estudo por dia, por exemplo, para se tornar copywriter através do meu método de copy. Aliás, se você não conhece, clica na descrição, vai ter lá método Gibran de copywriting. É um método que faz com que você assuma a profissão de copywriter ou simplesmente que você domine copy a fim de vender muito mais o seu produto ou o seu serviço. Mas eu digo para os meus mentorados, estude pelo menos 15 minutos por dia ou leia alguma copy pelo menos 15 minutos ao dia. Estude 7 minutos e leia por 8 minutos, enfim, mas 15 minutos ao dia significam
5 horas de estudo ou leitura por mês? Isso é importante. Efeito de juros compostos também no seu tempo. 15 minutos ao dia. Eu tenho essa crença de que qualquer coisa que você queira fazer, você consegue fazer devagar se você colocar 15 minutos por dia contados no cronômetro. Mas isso é assunto para outro dia. Eu quero te estimular a ser escravo da sua agenda e fazer com que a sua agenda seja escrava do seu sonho. Pensa no que você quer e desenha o caminho que você precisa, o que você precisa aprender, o que você precisa fazer, no que você precisa trabalhar para chegar onde você estipulou. Ainda que você não saiba exatamente como fazer isso, se você quer que eu te ensine o como exato para fazer isso, esse planejamento, você coloca nos comentários, tá? Se você quiser, pode colocar nos comentários. André, me ensina como é que eu faço isso. Mas, ainda que você não saiba hoje, começa, faz um rascunho, rabisca, gasta um pouquinho de tempo com isso. Vai valer cada minuto. Beleza? No final tem mais vídeos para você ver. Grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.